homenageando a nossa confreira, Ana Margarida Rosenberg, que está fazendo para a academia a grande gentileza de ceder a sala virtual para essa reunião. Então, eu aproveito para, em nome da academia, fazer um grande agradecimento à Ana Margarida Rosenberg, que está nos oferecendo a sua sala e vai nos brindar essa noite com a possibilidade dessa conferência. Eu gostaria também de perguntar, inicialmente, se a doutora Ana Margarida já fez mais ou menos uma apresentação que nós teremos nessa reunião. Teríamos, se for possível, a palavra do presidente, né? Depois teremos a palavra do vice-presidente, Janedson Baiman, acadêmico Janedson Baiman, fazendo a apresentação do palestrante. Em seguida, teremos a palestra do Ricardo Pereira. É isso? E depois teremos um tempo generoso para perguntas e respostas. A gente pensou que esse tempo pode se estender, se houver interesse da parte, houver perguntas, até 1 hora de perguntas e respostas. Uma vez que está todo mundo em casa, né, num ambiente confortável, e podendo prolongar essa reunião. Eu gostaria de perguntar agora se o doutor Pedro Henrique, se o acadêmico Pedro Henrique Saraiva Leão, que é o nosso presidente, se ele está presente. Ele teve um problema pessoal, me falou que talvez não pudesse vir, e pelo visto, eu estou vendo que ele realmente não pôde comparecer à reunião. Então, eu pergunto ao vice-presidente, Janedson Baiman, se ele quer fazer uma abertura na qualidade de presidente, para depois fazer novamente a apresentação do candidato ou fazer tudo sucessivamente a apresentação do candidato. Ou então, o doutor Pedro Henrique não se manifestou, não está presente. Eu acho que o vice-presidente Janedson está se reservando só para fazer a apresentação do candidato. Eu gostaria, então, de aproveitar para fazer um aviso a todos os membros da academia que estão aqui presentes. A pedido, inclusive, esse aviso do doutor Pedro Henrique Saraiva Leão, que hoje bateu um martelo e decidiu que, por nós pela academia, fazer uma reunião especial na quinta-feira de amanhã, 8 dias, para debatermos o problema da vacina contra a pandemia do Covid-19 e, possivelmente, chegarmos a um consenso e a academia oficialmente fazer um pronunciado sobre as vacinas que estão aí chegando, de orientação à população. Então, quinta-feira, da manhã, 8 dias, nós teremos essa reunião, vai ser uma reunião especial, eu acho que é uma reunião muito importante, porque é importante que essa nota, essa comunicação, seja feita pela academia como um todo. É importante que nós tenhamos o máximo possível de pessoas participando dessa reunião para chegarmos a um consenso. E agora eu passo, então, a palavra ao Janedson Baiman, acadêmico Janedson Baiman, para ele fazer a apresentação do palestrante. Eu pergunto se eu teria sido ouvido na minha palestra. Fui ouvido, Ana? Bem ouvido. Sim, foi ouvido. Agora, a Janete tem que ligar o som dele, que está desligado. Então, tá certo. Ativar o som, Janete. Ok, agora está ouvindo, né? Sim, agora sim. Eu pergunto a você, eu tenho 2 pequenos avisos para fazer. É oportuno fazer antes da apresentação do doutor Ricardo? Com certeza, Janedson. Bem, primeiro é referendar o que o doutor Henrique já acabou de falar.
que eu tive hoje à tarde conversando com o doutor Pedro Henrique, e ele mostrou alguma dificuldade de estar presente nessa sala por conta de um problema pessoal. Ele também pediu para fazer esse reforço, né? E que nós fizéssemos essas manifestações iniciais para que ficasse justificada a ausência dele. O segundo aviso, eu vou fazer um papel aqui que, às vezes, quando eu vejo ele fazer, a gente diz assim, lá vem ele de novo, mas eu sei que é para o bem da academia. Marcelo Gugel me ligou agora há poucos minutos pedindo para fazer um comunicado, né? É que ele se debruçou nesses últimos dias sobre os nossos anais e acabou ficando muito preocupado, porque dos 10 discursos que precisam entrar nestes anais próximos, ele tem 9, falta 1. Ele já comunicou com esse colega. Agora, das 8 palavras que foram feitas na remêmora, ele só tem 4. Então, ele está pedindo para que os outros 4, que não entregaram ainda, façam chegar com urgência na mão dele. E o mais preocupante, das últimas 20 conferências, essas 20 mensais, como a de hoje, somente uma pessoa entregou a conferência. Tem 19 pessoas em dívida com o material escrito que precisa ir para os anais. Então, ele está muito angustiado com isso, muito ansioso. E como ele não pôde estar conosco hoje, né, que ele tem um lançamento de um livro em algum local, ele pediu encarecidamente que as pessoas... Está presente. O Marcelo Gugel está dentro da sala. Ah, ótimo. É porque parece que ele só vai sair daqui a pouco. Vou sair às 8 horas, que é outra reunião. Ok. Então, o Marcelo pediu encarecidamente para essas pessoas que não entregaram o material, aquele 1 do discurso, aqueles 4 da remêmora e 19 últimas conferências, que faça chegar a ele com a maior brevidade possível. E a gente sabe da angústia dele, né? Porque isso existe um prazo para ser feito, né? Aí tem toda a parte gráfica depois, que é um trabalho que eu chamo de hercúleo do Marcelo, né? Então, eu apelo para aqueles que se sentem ainda devedores desse material que o faça urgentemente. Bem, seria somente isso, esses avisos. Bem, eu tenho uma alegria muito grande de apresentar não um confrade somente, mas um amigo, sabe? Uma pessoa que eu aprendi a gostar muito, né, nos últimos anos, mesmo antes da academia, dele entrar na academia. Salvo engano, alguém pode me corrigir, Dr. Ricardo Pereira Silva, ele é o nosso caçula, né? Nosso caçula, que eu digo de idade, né? Eu acho que ele é o nosso caçula, né? Mas não menos competente, brilhante e servidor muito bom da nossa academia. Eu tive a honra de, na posse dele, que aconteceu no dia 22 de setembro de 2017, cerca de 3 anos e 4 meses atrás, eu tive a honra de fazer a saudação à dupla que foi empossada naquela noite, o Dr. Ricardo Pereira Silva e o professor Paulo Vasconcelos Leitão. Naquela oportunidade, eu, por dever de ofício, né, de quem faz a saudação, eu elenquei um grande número de itens do currículo dele, né, e que já é bastante conhecido de todos nós. Então, eu gostaria de me resumir hoje mais alguma coisa mais pessoal, sabe? O Ricardo ele ocupa a cadeira número 19, que tem como patrono o doutor Jurandir Maranhão Picanço, e o nosso amigo Ricardo, ele tem um privilégio, né? Eu diria até que é handicap, da genética dele, né? Nós sabemos da grandeza que foi para a nossa medicina, né? O doutor Zenirton e a doutora Alice Maria, né? Então, assim, é impossível sair um fruto diferente daquela dupla, né? Então, saiu essa criatura muito, além de inteligente e brilhante, de boa índole, bom caráter, bom e grande amigo. Desculpem os que não gostam muito do que eu vou dizer, e outra grande virtude dele, um homem temente a Deus. Então, isso me fala muito, muito dentro do meu coração. Não é lugar comum repetir isso que eu vou dizer, mas só para lembrar que ele é genuinamente cearense, né? É nascido aqui, ele cursou o curso de medicina aqui, graduou-se aqui, foi para outras plagas para poder aperfeiçoar
o seu ofício, passou pela residência médica de clínica médica do HC, do nosso HC, depois saiu para outras fronteiras, fez residência em cardiologia no Dante Pazanese, logo depois ele enveredou pela parte que tanto o encantava da docência, fez mestrado na Unifesp e fez doutorado na USP. Depois disso, nos trouxe toda a valiosa contribuição dele, particularmente para a área da cardiologia. Hoje é professor do Departamento de Medicina Clínica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, desde janeiro de 94, ocupando atualmente o cargo de professor titular. É um homem muito ativo na pesquisa, na divulgação dos achados profissionais dele, tem várias participações em congressos, tem várias participações em trabalhos científicos, periódicos nacionais e internacionais, e hoje eu diria que ele até, dentro da área de pesquisa, muito bem reconhecido fora do país, com certeza no nosso país todo. Então, isso é uma coisa muito salutar para a academia. Ele mesmo que zela tanto pelo nome da academia, ele tem feito... Ele é um docente intra e extramuro. Ele, além de ser um docente intramuro, oficialmente falando, né, diante desse currículo dele, ele é um homem que não se cansa de também levar conhecimentos extramuro, né, que alcança pessoas que não estão nos muros da faculdade. Vocês sabem de algumas iniciativas deles, né, recente, principalmente esses vídeos, essa sessão de vídeos que ele entrevista alguns colegas brilhantes da nossa cidade e divulga isso, inclusive na população leiga, já que os temas são curtos, são práticos e não exige conhecimento técnico para se entender toda aquela matéria. Ele tem feito um trabalho assim muito importante em relação a isso, o que nós, da classe médica cearense, aumentamos a nossa dívida com ele. Então, muito obrigado pelo que você tem feito pela academia, com certeza o brilho da academia depende muito também de você, viu, Ricardo? Qualquer palavra que eu disser a mais vai ser redundante, você precisa agora ocupar o seu tempo. Muito obrigado pela sua amizade a todos nós. Ok, nosso coordenador, Henrique Leal, eu devolvo a palavra para você passar para o nosso conferencista. Então, eu agradeço ao Janetes as suas palavras de apresentação do ilustre palestrante de hoje, que certamente vai nos brindar com, como diz o americano, um treat, uma sobremesa excelente, né? Uma iguaria fina na sua palestra, História do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Ricardo, a palavra está com você. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer as palavras elogiosas e a fala do meu amigo Janedson. É sempre bom a gente escolher um apresentador que é amigo da gente, porque aí ele exagera as virtudes e tal, e metade do que ele disse aí se deve à bondade dele. Quero agradecer a Ana Margarida pela ajuda dela em todas as sessões da academia e mais nessa ainda. Quero agradecer ao meu professor de Fisiologia, Henrique Leal, pela apresentação. Quero agradecer à comissão científica por ter me dado essa honra de abrir as palestras do ano 2021. Logo em seguida, a minha posse, que foi como o Janete falou, em 2017. Em 2020, eu fiz a minha primeira palestra, também foi a primeira palestra do ano. Então, eu tenho sido muito distinguido pelos confrades e confreiras da academia. Era um sonho meu fazer parte dessa academia, um sonho realizado e que se perpetua. Então, eu vou falar para vocês sobre a história do Prêmio Nobel de Medicina ou de Fisiologia, como queiram. Onde nasceram os ganhadores do Prêmio Nobel? 53 ganhadores nasceram nos Estados Unidos, 20 na Inglaterra, 19 na Alemanha, 7 na Itália, 7 na França, 6 na Suíça, 5 na Suécia, e por aí vai. E teve um ganhador que nasceu no Brasil. Isso quer dizer que nós temos um Prêmio Nobel brasileiro? Aguardem as cenas dos próximos capítulos.
Quais foram as matérias, as disciplinas que fizeram esses indivíduos ganhar o prêmio Nobel? Então, eu dividi aqui, 16 deles ganharam por sua atuação, por suas pesquisas em biologia celular, 15 por pesquisa em doenças infectoparasitárias, 13 em genética, 11 em neurologia, 11 em imunologia, endócrino, oncologia e métodos diagnósticos, 4 cada, farmacologia geral e cirurgia, 3 cada, gastro, oftalmo, otorrino, hematologia, dermatologia, assunto de vitaminas, colesterol e enzima, 2 cada, e carboidratos, embriologia, ginecologia, sistema músculo-esquelético, 1 prêmio cada. Eu fiz uma lista das 12 edições do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, com seus ganhadores, que mais impactaram a minha prática de clínico e cardiologista. Quando a gente faz uma lista de qualquer coisa, a gente tem certeza da unanimidade. Unanimidade contra, porque cada pessoa vai fazer uma lista diferente. É claro que não vai ter 2 listas iguais. Então, se cada confrade, cada confreiro for fazer sua lista, será uma lista diferente. Não existe um termo absoluto nisso aí. Então, tem um pouco de afetividade nas escolhas, tem um pouco de direcionamento pela especialidade e por aí vai. Mas é uma lista que me influenciou e que impactou a minha prática de clínica e cardiologia, que eu vou passar para vocês. O primeiro deles foi Ivan Pavlov. Ele ganhou o Prêmio Nobel em 1904 por suas pesquisas sobre a fisiologia da digestão. Então, essa foto aí mostra a reunião entre Pavlov e Gantt nos laboratórios do Instituto de Medicina Experimental em 1922, ao lado lá do seu famoso cão que o tornou tão conhecido. O Pavlov nasceu em Ryazan, na Rússia, em 1849, morreu em Leningrado, também na Rússia, em 1936. Era um médico fisiologista, como o professor Henrique Leal. Ele foi também nomeado professor de farmacologia. Em 1891, ele foi encarregado do laboratório de fisiologia do Instituto de Medicina Experimental da Universidade de São Petersburgo. Ele ficou muito conhecido pelo reflexo condicionado, que é o papel do condicionamento na psicologia do comportamento. Isso tem aplicações na psicologia comportamental, no tratamento das fobias, aí na matéria do Dr. Paulo Picanso, nos anúncios publicitários e nas ciências cognitivas. O condicionamento clássico de Pavlov deu origem às atuais teorias da aprendizagem. O interesse dele inicial no condicionamento clássico ocorreu quase por um acidente. Ele estava fazendo experimento lá com digestão de cão e aí descreveu esse condicionamento clássico. O Pavlov interessou-se por biomarcadores de tipo de temperamentos que já tinham sido descritos muitos anos atrás por Hipócrates e Galeno. E ele chamou esses biomarcadores de propriedades dos sistemas nervosos. Que propriedades eram essas? Eram a força, a mobilidade dos processos nervosos e o equilíbrio entre excitação e inibição. O próximo ganhador, que eu acho notável, é Robert Koch, que ganhou o Prêmio Nobel em 1905 pela descoberta da causa da tuberculose. Nós vemos aí uma foto da moeda de 5 marcos da Alemanha Oriental de 1968, com a efígie do Koch. E aí uma foto à direita, ele é o terceiro da direita para a esquerda, numa expedição médica na Alemanha, numa expedição médica alemã no Egito, para estudar a epidemia de cólera, que foi um dos assuntos de interesse dele. Koch nasceu no Reino de Hanover, na época, atual Alemanha, na época, Reino de Hanover, em 1843, e morreu em Baden-Baden, que já era Alemanha, em 1910.
foi médico, patologista, bacteriologista, e como esses grandes gênios aí da humanidade, eles tinham várias ocupações. Além de médico, ele foi biólogo, foi inventor, foi químico e foi fotógrafo. Ele trabalhou, fez suas pesquisas na Universidade Humboldt de Berlim, foi um dos fundadores da microbiologia e um dos principais responsáveis pela atual compreensão da epidemiologia das doenças transmissíveis. Então, ele tem outras descobertas, além do bacilo que dá o nome a ele, da tuberculose. Ele descreveu o agente do carbúnculo e o seu ciclo. Ele descobriu a etiologia da infecção traumática. Ele descobriu o método de fixação e coloração de bactérias para estudo no microscópio. Ele descobriu o Vibrio cholerae, a respeito daquela foto lá no Egito, e elaborou determinados postulados. O terceiro ganhador é Alex Carrel. Ele ganhou o seu prêmio em 1912 pela confecção da sutura vascular e pelo transplante. Então, a sutura vascular, que é tão cara ao nosso confrade Linneu Jucá, tem como patrono aí o Alex Carrel. Tem uma moeda também feita em homenagem a ele, com o Prêmio Nobel da Medicina. Alex Carrel nasceu na França, em Lyon, em 1873, e morreu em Paris, em 1944. Estudou medicina na Universidade de Lyon, graduou-se em 1900, depois emigrou para os Estados Unidos. Então, o Carrel idealizou um novo sistema de sutura, novo para a época, naturalmente, que evitava unir diretamente as bordas vasculares. Com esse método, ele conseguia evitar as hemorragias pós-operatórias e a formação de coágulos. Com isso, ele conseguiu também unir vasos sanguíneos de apenas 1 milímetro de diâmetro, que era uma coisa extraordinária para a época. Mas a sua contribuição à medicina, à ciência, não ficou só nisso. Ele também tem uma contribuição grande em relação aos transplantes. Ele fazia autoenxertos em animais, fazendo transplante de orelhas, de tireoide, de rim e de baço. Além disso, ele criou um antisséptico também para desinfetar feridas, que tomou o nome de solução de Carrel-Dakin, que foi utilizado na Primeira Guerra Mundial. Também o Carrel criou uma espécie de coração artificial, e uma nota sobre a vida pessoal dele é que ele converteu-se ao catolicismo após uma viagem a Lourdes, em que ele testemunhou uma cura milagrosa. E após isso, então, ele tornou-se membro da Pontifícia Academia de Ciências. O quarto autor é William Einthoven, que é o inventor do eletrocardiograma, né? O que seria da cardiologia hoje em dia sem o eletrocardiograma. O eletrocardiograma já comemorou 100 anos, aí por volta da primeira década, o eletrocardiograma é de 1900 e pouco, mas como todas as invenções levam alguns anos, às vezes até décadas, entre a descoberta e a atribuição do prêmio Nobel. Então, foi descoberto em 1900 e pouco, e em 1924 só ele foi premiado com o prêmio Nobel. Então, duas fotos aí. A foto da esquerda mostra o Einthoven no seu laboratório na Universidade de Leiden, e o outro aqui também mostrando o aparelho. Todos vocês conhecem o aparelho de eletrocardiograma hoje, o tamanho que ele é e o tamanho que ele era aqui quando foi inventado. É uma verdadeira geringonça. Um selo com a foto do Einthoven, holandês. O Einthoven nasceu em Semarang, em Java, na Indonésia, e faleceu na Holanda em 1927. Foi professor da Universidade de Leiden. Ele é responsável pelo desenvolvimento da corda do galvanômetro. Ele descreveu as características eletrocardiográficas de uma série de doenças cardiovasculares, mas também ele estudou acústica, particularmente os sons do coração. Ele era um entusiasta dos benefícios do exercício físico. Então, o aforismo dele era não deixar o corpo perecer,
fazer exercício físico para não deixar o corpo perecer. E ele estudou também a articulação do braço. Ele teve uma fratura no pulso, sofrida enquanto praticava esporte, que era um dos interesses dele. Então, ele fraturou o braço e nesse tempo, então, durante esse confinamento involuntário, o interesse dele despertou para o movimento das mãos e para as funções do ombro e cotovelo. Então, ele fez esse primeiro estudo aí sobre a articulação do braço. Ele era membro da Academia Holandesa Real de Ciências e raramente perdia uma de suas reuniões. O meu quinto ganhador do Prêmio Nobel é Alexander Fleming. Ganhou o Prêmio Nobel em 1945 pela descoberta da penicilina. Então, duas fotos aí. A foto da esquerda, Fleming recebendo o Prêmio Nobel do rei Gustavo V da Suécia, e depois Fleming num selo. Fleming nasceu em Lockfield, em 1881, e morreu em Londres, em 1955. Foi biólogo, botânico, médico, microbiólogo e farmacologista. Ele é o autor de diversos trabalhos sobre bacteriologia, imunologia e quimioterapia. É o descobridor da proteína antimicrobiana lisozima, em 1923. Ele não patenteou a descoberta da penicilina, porque ele achava que, se ele não patenteasse, seria mais fácil a difusão desse produto que era necessário para o tratamento de numerosas infecções que castigavam a população. Então, teve essa grandeza de não patentear a sua descoberta. Ele foi, então, enterrado como herói nacional na cripta da Catedral de São Paulo, em Londres. Alguns de vocês devem ter ouvido uma fábula que circulava na internet, que dizia o seguinte: o pai de Winston Churchill custeou a educação de Fleming depois que o pai do Fleming, que era um humilde lavrador, havia salvado Winston Churchill da morte num pântano. E aí depois, no futuro, o Fleming teria salvado Winston Churchill. Essa história não é verdadeira. Não foi Fleming quem salvou Winston Churchill durante a Segunda Guerra Mundial. Na realidade, Churchill foi salvo por Lord Moran, que usou a sulfonamida. Ele não tinha experiência com penicilina. Quando Churchill adoeceu em Cartago, na Tunísia, em 1943. É provável que a informação correta não tenha sido publicada nos jornais, porque, como a sulfonamida havia sido descoberta do laboratório alemão Bayer, e o Reino Unido estava em guerra com a Alemanha, então pretendeu-se elevar o moral do Reino Unido, associando a cura de Churchill à milagrosa penicilina. O sexto ganhador do Prêmio Nobel, que eu coloquei na minha lista, foi Rousset, Bernard Rousset. Ele ganhou em 1947 pela descoberta do papel do hormônio da hipófise sobre o metabolismo do açúcar. Então, o interesse dele é porque ele é argentino, nosso vizinho, América Latina, América do Sul. Então, nos interessa de perto. Nasceu em 1887 e morreu em 1971, nascido e morreu em Buenos Aires, na Argentina. Foi graduado em Medicina e Farmácia, foi o primeiro cientista latino-americano a receber o Prêmio Nobel nessa área de Medicina e Fisiologia. A fisiologia tornou-se uma disciplina médica com destaque internacional na Argentina, graças a Bernardo Rousset. Em 1907, ele iniciou sua carreira docente na Universidade de Buenos Aires, tornou-se diretor do Instituto de Fisiologia por 26 anos. Com isso, esse instituto transformou-se num centro de referência mundial. Ele formou os primeiros fisiologistas do país, da Argentina. Entre eles, Luiz Federico Leloir, que mais tarde recebeu o Prêmio Nobel de Química, em 1970. Deixou a universidade por problemas políticos no governo Perón.
Ele tem um tratado sobre fisiologia humana de 1945, que foi traduzido em diversos idiomas, e graças a esse tratado ele recebeu muitos prêmios. Ele fundou o Instituto de Biologia e Medicina Experimental, com áreas de pesquisa em nutrição, farmacologia, hipertensão, diabetes. Voltou a lecionar na Universidade de Buenos Aires em 1955, com mudança do governo. Ganhou a medalha Bunting da Associação Americana de Diabetes, muito conhecida da nossa confreira Adriana Forte, que está nos assistindo. Ganhou essa medalha em 1946 e 1963. Foi cofundador e presidente da Associação Argentina para o Progresso da Ciência. Em 1972, a OEA criou o Prêmio Bernardo Rousset para agraciar os cientistas mais proeminentes. Ele tem o nome de uma cratera lunar em sua memória, foi batizado em 2009, e um asteroide também, um asteroide de 2550, também foi batizado de Rousset em sua honra. Então, nós temos uma medalha do Prêmio de Investigação Bernardo Rousset, da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Argentina. O 7º premiado é que ganhou o prêmio em 1953 pela descrição do ciclo que depois levou o seu nome. Então, o famoso ciclo de Krebs, aí começando aí com a glicose, piruvato, acetilcoenzima A e etc. Hans Krebs teve seu prêmio compartilhado com Fritz Lippmann. Hans Krebs nasceu na Alemanha em 1900 e morreu em Oxford em 1981. Foi biólogo, médico e bioquímico, formado pela Universidade de Göttingen, na Suécia. E ele identificou 2 ciclos metabólicos importantes: o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico. O ciclo do ácido cítrico é a sequência-chave de reações químicas metabólicas que produz energia nas células, chamado ciclo de Krebs. Ele trabalhou com Otto Warburg, que foi Nobel de Fisiologia, em 1931, na Universidade de Berlim. Obteve a cátedra de Medicina Interna na Universidade de Friburgo, e em 1931 ele migrou para a Inglaterra e nacionalizou-se inglês. Exerceu atividades docentes na Universidade de Sheffield e Cambridge, foi professor de bioquímica em Oxford e faleceu em Oxford em 1981. Lembrando que o nosso confrade Paulo Leitão fez suas pesquisas que deram origem à sua tese de doutorado no laboratório do Krebs, na Inglaterra. O 8º ganhador do Prêmio Nobel da minha lista é André Cournot, que ganhou esse prêmio em 1956 por suas pesquisas com cateterismo cardíaco. Essa foto mostra a cerimônia do Prêmio Nobel, com os 3 ganhadores desse ano, que ganharam juntos. Foi o André Cournot, o Forssmann e o Richards. André Cournot nasceu em Paris em 1895 e morreu em Massachusetts em 1988. É um francês naturalizado americano, formou-se na Universidade de Paris e, como eu falei anteriormente, ele foi agraciado por esse prêmio Nobel juntamente com o Forssmann e o Richards. Em 1929, o Forssmann testou o primeiro protótipo do cateterismo em si mesmo. Quer dizer, ele cateterizou uma veia dele próprio. E o Cournot costumava dizer que nós devemos educar as pessoas para elas desenvolverem gosto pelas ideias. No seu discurso de cerimônia do recebimento do Prêmio Nobel, ele falava sobre o professor Forssmann. Eu gostaria de dizer que é especialmente gratificante para o professor Richards e para mim que nós tenhamos recebido esse prêmio juntamente com ele, porque num experimento simples e brilhante que nos ofereceu a chave
para a solução do quebra-cabeça proposto por Harvey mais do que 3 séculos atrás. Quebra-cabeça era a medida da passagem do sangue para dentro e para fora do coração. Depois, o nono ganhador é Peter Brian Medawa, ganhou o prêmio em 1960 por sua descoberta sobre a tolerância imunológica adquirida. Essa é uma placa erguida na English Heritage em homenagem a Peter Medawa. Peter Medawa foi o único prêmio Nobel que nasceu no Brasil. Nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em 1915, e morreu em Londres, em 1987. Quando ele nasceu, ele teve a cidadania britânica atribuída a ele no nascimento, ficou com dupla nacionalidade, a brasileira por ter nascido no Brasil e a britânica por conta do pai, que era inglês. Aos 15 anos, ele mudou-se do Brasil para a Inglaterra, e lá na Inglaterra ele estudou biologia e zoologia, e em 1947 ele tornou-se professor titular da cadeira de zoologia na Birmingham University. Em 1949 foi eleito membro da Royal Society. Em 1960, juntamente com Frank Burnett, recebeu o Nobel de Fisiologia ou Medicina por estabelecer as bases da tolerância imunológica. Daí veio a criação do soro antilinfocitário. Esse estudo ajudou muito no combate aos efeitos da rejeição em transplante de órgãos. Em 1962, ele foi nomeado chefe do maior laboratório de investigação médica do Reino Unido, o National Institute for Medical Research. Em 1965, foi agraciado com o título de Sir pela Rainha Elizabeth II e perdeu sua cidadania brasileira por não ter cumprido o serviço militar obrigatório. Ele perdeu a sua cidadania e o Brasil perdeu a chance de ter um prêmio Nobel. Seu pai, que era dono da ótica inglesa no Rio de Janeiro, na época, apelou até o ministro da Aeronáutica, que era Salgado Filho, para reverter essa perda da cidadania brasileira, mas não teve êxito. O 10º ganhador da minha lista, 2 ganhadores juntos, Francis Crick e James Watson, ganharam o prêmio em 1962 pela descoberta da estrutura em dupla hélice da molécula do DNA. Esse trabalho foi publicado em 1953, 9 anos antes, na revista Nature, e essas investigações proporcionaram os meios para compreender como se copia a informação hereditária. Crick e Watson descobriram que a molécula do DNA é formada por compostos químicos chamados nucleotídeos, e cada nucleotídeo consta de 3 partes: um açúcar, chamado desoxirribose, um grupo fosfórico e uma das 4 possíveis bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina e citosina. Aí nós temos uma réplica do modelo de DNA do Crick e do Watson, que foi construído em 1953, reconstruído em 1973 e doado ao Museu de Ciências de Londres, onde está até hoje. Aí é uma carta que o Crick escreveu para o filho em 1953. Nessa carta, ele fazia um esboço da estrutura do DNA. Crick nasceu em Northampton, no Reino Unido, em 1916, e morreu em San Diego, na Califórnia. Era biólogo molecular, biofísico, neurocientista. Teve papel na investigação relacionada com a revelação do código genético, como nós falamos, e ele foi o autor do termo dogma central, que dizia que o fluxo de informação genética nas células possui essencialmente um sentido único, a partir do DNA para o RNA, em seguida para a proteína. Durante o restante da carreira, ele foi professor investigador emérito do Instituto Salk, dos estudos biológicos, em La Jolla, na Califórnia. A pesquisa dele depois centrou-se em neurobiologia
ele fez estudo da consciência humana e ele estava editando um manuscrito até o seu leito de morte. Esse é Francis Crick. O Watson, que ganhou o prêmio Nobel em parceria com Crick, fotos dele. O Watson nasceu em Chicago, nos Estados Unidos, em 1928, e é vivo ainda hoje. Foi biólogo, geneticista, zoólogo, bioquímico, biólogo molecular, acadêmico, químico e físico. Em 1968, tornou-se diretor do Laboratório de Biologia Quantitativa do Cold Spring Harbor, em Nova York, e escreveu o livro A Dupla Hélice, em 1968, que era a história da descoberta da estrutura do DNA. O Watson vendeu a medalha que ele ganhou de prêmio Nobel, mas o bilionário Alisher Usmanova, alguns anos depois, pagou 4 milhões de euros pela medalha e devolveu ao Watson. O penúltimo ganhador da minha lista, o penúltimo prêmio, atribuído a 3 ganhadores, que são Furtgott, Luiz Ignaro e Felipe Murat, ganharam o prêmio Nobel em 1998 pelos seus trabalhos com óxido nítrico. Aí a foto do Furtgott. Furtgott nasceu em Charleston, em 1916, morreu em Seattle em 2009. Era um bioquímico, era judeu. Ele descobriu uma substância nas células endoteliais que relaxava a parede dos vasos. Denominou essa substância de fator relaxante derivado do endotélio, com a sigla em inglês EDRF. 8 anos depois, ele descobriu que o EDRF era, na verdade, o óxido nítrico. E teve outras consequências da sua descoberta, que foram a explicação por efeito terapêutico da nitroglicerina no tratamento da angina e o desenvolvimento de drogas para o tratamento da disfunção erétil. Luiz Ignaro ganhou o prêmio junto com ele. Nasceu em Nova York em 1941, ainda está vivo, é farmacologista, foi fundador e diretor da Sociedade de Óxido Nítrico, é membro da Academia Americana de Artes e Ciências, professor da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia. E Felipe Murat, que foi o terceiro dos cientistas que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do óxido nítrico, nasceu em Indiana, em 1936, PhD em farmacologia, foi professor da Universidade da Virgínia, foi diretor do Centro de Pesquisa Clínica dessa universidade, foi diretor da Faculdade de Medicina de Palo Alto, depois ele enveredou pelo ramo de laboratórios da indústria farmacêutica e se tornou vice-presidente da divisão de pesquisa do Abbott. Em 1997, voltou à vida acadêmica na Universidade do Texas, criou um departamento de biologia integrativa, tornou-se professor e diretor emérito desse instituto da Fundação Brown e depois professor da Universidade de George Washington. O último ganhador da minha lista é Luc Montagnier, ganhou o prêmio Nobel em 2008 pela descoberta do vírus da AIDS. Aí uma foto do Montagnier recebendo uma placa de premiação da Sociedade Americana de Patologia, em 1985. E a foto de cima mostra o Montagnier no Instituto Pasteur, onde ele trabalhou, em janeiro de 1987, em Paris. E a foto de baixo mostra os descobridores do HIV, numa reunião de 100 guardas, em 1987, que entre eles, aí tá, além do Montagnier, está o Robert Gallo também, então vamos falar um pouco sobre ele em seguida. Montagnier é um médico virologista, nasceu em Chabris, na França, em 1932, ainda está vivo. Em 1983, ele descobriu, nos laboratórios do Instituto Pasteur, o retrovírus da síndrome da imunodeficiência adquirida,
inicialmente foi designado de LAV, e em 1986 recebeu o nome de HIV. Em 1982, Rosenbaum, que era um clínico do Hospital Bichat, pediu ajuda a Montagnier para estabelecer a causa de uma misteriosa síndrome. Rosenbaum sugeria que a causa dessa doença podia ser um retrovírus. Montagnier e seu grupo do Instituto Pasteur tinham grande experiência com retrovírus, por isso foram chamados para ajudar. Então, Montagnier e sua equipe examinaram essas amostras retiradas de biópsias ganglionares dos pacientes do Rosenbaum que tinham AIDS e acharam o vírus que denominaram de LAV, quer dizer, vírus associado à linfadenopatia. Esses achados foram publicados na revista Science, em 1983. A questão da primazia no isolamento do HIV perdurou por anos. Os primeiros HIV isolados eram tão semelhantes que pareciam que os dois eram apenas um, ou que o vinham da mesma fonte. Uma equipe liderada por Robert Gallo publicou achados semelhantes no mesmo volume da revista Science que o Montagnier tinha publicado e, posteriormente, confirmou a descoberta do vírus e o apresentou como a causa da AIDS. Gallo chamou o vírus de HTLV3. Em novembro de 1990, no entanto, o Escritório de Integridade Científica do NIH, dos Estados Unidos, designou uma equipe para analisar a amostra dos dois laboratórios e concluiu, em 1993, que o vírus do laboratório de Gallo tinha vindo, na realidade, do laboratório de Montagnier. Isso foi publicado na revista Nature. Eu encerro aqui a minha apresentação com essa foto, que é do último momento em que nós nos reunimos presencialmente. Foi na reunião de janeiro de 2020. Reunião de janeiro de 2000... Aliás, essa não foi a última reunião que nos reunimos, mas essa é a última foto oficial da reunião. Ainda no nosso auditório da Pró-Reitoria de Extensão da UFC, que se tornou nosso também. A reunião seguinte foi em fevereiro, no... Então, essa foto aqui, declarar a minha gratidão a todos os confrades e confreiras da Academia Cearense de Medicina. Como o Jean Edson falou, eu sou um membro caçula, portanto, menos experiente de todos, em condições de aprender não só medicina, mas como muitas coisas mais com todos vocês. Muito obrigado. Você pode sair da sua tela, Ricardo. Ricardo, pode sair da sua tela. Já estou saindo. Ah, tá certo. Primeiro estou tentando. Pronto, Margarida. Henrique, você está com o som desligado. Então, gostaria de agradecer a palestra do nosso confrade Ricardo Pereira. Brilhante palestra, muito rica em informações interessantes. E, para mim, teve até uma curiosidade, que foi saber da morte do Krebs
em 1981. Porque em 1980 eu fiz um curso com ele de uma semana lá no Medical College of Georgia, e ele ainda parecia muito vivo, ainda muito brincalhão, muito cheio de energia, muito cheio de saúde, né? E eu fiquei surpreso em saber que em 81 ele faleceu, né? Eu queria aproveitar para fazer, antes de iniciar as perguntas, fazer 2 agradecimentos. Primeiramente ao acadêmico Sebastião Diógenes, que no impedimento do segundo secretário se ofereceu para fazer a ata dessa reunião. E gostaria de também agradecer ao acadêmico Roberto Mises, que tem dado um empenho muito grande, tem feito um esforço muito grande, ele que está como presidente em exercício da diretoria científica, para que essas reuniões não perdessem a sua continuidade, elas ocorressem mesmo durante essa dificuldade de comparecimento presencial. Então, eu gostaria agora de abrir o espaço para perguntas, e eu pediria à acadêmica Ana Maria Rosenberg que me auxilie vendo aí no chat, né, a ordem da chegada dos perguntantes, de quem está perguntando. Mas as perguntas podem ser feitas também oralmente. Só desligar, isso é só ativar o seu fone e fazer a pergunta oralmente. Comentário a fazer, posso fazer? Pois não. Então, primeiro é o nosso acadêmico, né, Flávio Leitão. Ricardo, eu queria parabenizá-lo pela apresentação, e não é bem uma pergunta, é mais um comentário para enriquecer talvez a sua palestra. O nosso presidente, o Pedro Henrique, cita em torno de 10 a 12 livros que todos os médicos devem ler. E um deles é o do Alex Carrel, Man the Unknown, o Homem Desconhecido. De forma que vale a pena, talvez, nas próximas apresentações, você acrescentar isso, né? Que é uma coisa interessante. O Pedro Henrique tem diz que todo médico tem que ler pelo menos esses livros, e realmente são indispensáveis. Eu não tenho aqui de memória todos, mas eu sei que um deles era do Alex Carrel. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Flávio. Eu não conhecia, vou procurar conhecer o livro. Eu queria só uma parte aqui na pergunta do Flávio, que me despertou uma curiosidade. O Alex Carrel era uma pessoa muito, vamos dizer assim, muito falada, muito citada, né? Agora, eu uma vez conversando com o Dr. Farhal Tosh, de saudosa memória, que foi professor de farmacologia terapêutica da UFC, acho que todos nós aqui conhecemos o Farhal Tosh, e ele fez uma referência negativa sobre o Alex Carrel. O Alex Carrel teria mantido um coração batendo durante muitas décadas. E ele disse que depois foi descoberto, e isso aí tornou o Alex Carrel muito conhecido. E ele disse que o Alex Carrel foi ludibriado pelo coração. Não era mais o coração que estava ali, era um tumor. O coração tinha se transformado no tumor. E eu pergunto ao Ricardo se esse episódio é verdadeiro e se são a lenda que se entrou aí para prejudicar a memória do Alex Carrel. Professor Henrique, eu não conhecia essa história, não sei dizer. Tá aqui. Então, você disse que quer fazer uma pergunta. Levante a mão. Alguém mais gostaria de... Eu gostaria de fazer um comentário rápido. Pois não. Doutor Ricardo, a respeito, dentro da relação dos prêmios Nobel que o senhor falou, o senhor não citou o Prêmio Nobel de Medicina de 1997. É o professor André Vitor Schally, que, por sinal, casado com a cearense doutora Ana Maria Kumaru. Ele foi muito importante da descoberta dele, né, que foi o homem que descobriu o hormônio do eixo hipotálamo-hipófise, né? Então, ele isolou o decapeptil, que ele isolou, e isso foi o motivo para ele ganhar o Prêmio Nobel em 1997. O Dr. André Vitor Schally, ele é da Lituânia, ele é lituano. Então, isso é o que eu gostaria de acrescentar.
Inclusive, esse trabalho nós tivemos a oportunidade, porque a doutora Ana Maria Kumaru Chale era muito nossa amiga, tinha muita ligação em função de eu ser médico, ter sido médico do pai dela, e todos os anos o professor Chale, ela vinha passar as férias de Natal aqui em Fortaleza. E nós nos comunicávamos antes e sempre saíamos para jantar uma vez. E sim, ele então me botou no protocolo de investigação do Decapeptil, que eu tive essa oportunidade de ser um dos pioneiros no Brasil a utilizar essa droga. No caso de câncer de próstata metastático no pulmão. E que foi, inclusive, tem um trabalho publicado no Lancet que o Paulo Leitão, nosso colega aí da academia, também colaborou nesse trabalho, sobre a reversão da metástase pulmonar no câncer no câncer de próstata com metástase pulmonar. Doutor Ari, muito obrigado pela sua contribuição. A doutora Adriana Forte comentou aqui no chat também sobre o que o senhor está falando aí, citando a Ana Maria Kumaru, que é cearense, que foi formada na UFC, que era a esposa dele. Marcelo Gugel quer falar. Eu vou retomar a fala do professor Janetes, que eu tinha pedido, e ele fez logo no começo, e não sei quantos estavam presentes quando ele manifestou a minha preocupação. Eu venho, nos últimos dias, me debruçando na feitura dos anais, e eu estou preocupado e até angustiado com os poucos textos referentes às conferências mensais que me chegaram. Eu praticamente completei o ciclo dos discursos de Posse, outros discursos, textos para a história da medicina no Ceará, e da Remembro eu tenho metade dos 8, né? Tenho 4. Mas as conferências como essa do Ricardo, elas estão em falta, porque das 20 previstas, apenas um colega mandou a sua conferência em tempo hábil. Eu comecei agora a mandar e-mail, WhatsApp, pedindo que mande, e, por enquanto, não quero declinar os nomes dos que estão inadimplentes para com nossos anais. Mas aguardo os que estiverem. Quem se lembrar que está devendo, por favor, não espere a minha cobrança e fiquem mais à vontade de me mandar o quanto antes, porque nós temos prazo, porque os anais eles têm que ser publicados e lançados durante a nossa Bienal. Em relação à palestra do nosso confrade caçula, Ricardo Pereira, ele é caçula não no ingresso, mas na idade que ele ingressou e que ele permanece mesmo com os que entraram posteriormente. Você fez referência ao trio da dupla hélice do DNA e me veio à lembrança a palestra do nosso confrade Roberto Misit, que fala da grande justiça que se cometeu contra uma pesquisadora, Rose, que morreu prematuramente de câncer do colo uterino, e que ela, que na verdade, teria sido a responsável pela concepção dessa forma como se apresentava a dupla hélice, e que foi subtraída de forma escusa do laboratório, e ela era para receber o Prêmio Nobel de Medicina, mas como o Prêmio Nobel só é conferido no máximo 3, ela foi, infelizmente, excluída. Então, é uma das grandes injustiças da ciência. Felizmente, você trouxe aqui à baila uma outra injustiça que ia ser perpetrada contra Luc Montagnier, na famosa disputa Montagnier e Galo, que também é abordada, essa polêmica, pelo nosso proctologista Roberto Misit. Felizmente, imperou a honestidade e a integridade da ciência e preservou os direitos da descoberta ao Luc Montagnier. Por sorte, ainda bem que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, e diante do prejuízo do Galo, que ia ter que arcar com indenização, ele
ele entregou os pontos e deu os créditos ao Montagnier, reconhecendo que a amostra que ele havia trabalhado tinha saído originalmente do laboratório francês. Então, mais uma vez, meus parabéns, e eu agradeço aos que estão aqui presentes, que, por favor, me envie para marcelo.gugel@us.br as suas contribuições. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer um comentário ao Ricardo sobre a lista dele. É mais ou menos, tá certo, na lista do que já foi feito antes, na direção de complementação, Ricardo. Acho que tem um grande nome, um cara que revolucionou todo o estudo da fisiologia neural, acho que você deve ter ouvido falar, que é Hodgkin e Huxley. Hodgkin e Huxley, eles descobriram a estrutura do como é que ocorre o potencial de ação, os canais iônicos, eles imaginaram os canais iônicos, como é que seriam os canais iônicos, imaginaram o funcionamento dos canais iônicos, quer dizer, baseado nos dados deles, que eram dados só de números, só numéricos, e a explicação do fenômeno. Eles lançaram uma série de hipóteses sobre como é que seriam esses canais, e eles foram... Tudo isso foi constatado depois, um trabalho fantástico que foi feito em 1949, 1950, foi publicado em 1952, um trabalho assim que teve a sua difusão difícil, porque é muito matemático, usa matemática avançada, mas eles fizeram naquela época um estudo, eu estudei naquela época, as imagens de osciloscópio dele ainda hoje são imbatíveis. Um trabalho assim realmente fantástico. E toda essa coisa que nós conhecemos hoje de canais de cálcio, canais de sódio, canais de potássio, canais de cloreto, esses canais, todos eles se devem em grande parte ao incentivo que deu a ciência do Hodgkin e Huxley. A contribuição do Huxley, inclusive, foi tão grande que ele se sentia injustiçado por não ter tirado um segundo prêmio Nobel, o estudo da contração muscular, que ele deu um impulso fantástico ao estudo da contração muscular, com o início usando o microscópio eletrônico, que naquela época estava aparecendo. Então, assim, para neurofisiologia e para neurobiologia, e eu diria até para a neurologia de hoje, assim, a parte mais refinada de mecanismos funcionais, de mecanismos de funcionamento do processo da informação neural, o trabalho do Hodgkin e Huxley são realmente insubstituíveis, são um marco que até hoje eu acho que não foi sombreado por ninguém que veio depois dele. Quer dizer, cada um tem a sua seleção, né? Se eu fosse fazer a minha seleção, um dos nomes que eu incluiria assim com mais ênfase seria o nome dos dois, Hodgkin e Huxley. Alô? Alô? Está ouvindo? Senhor coordenador da sala, posso falar? Pois não, dá vontade. O doutor João Evangelista está querendo falar, Janete. Como? O doutor João Evangelista está querendo falar. Por favor. Fui para o fim da fila. Esse Janete foi um excelente aluno no Itamaraty, né? Eu vou descobrir qual foi a sua turma, Janete. Imbatível. Doutor João. Está sem som. Tá baixinho, doutor João. Talvez ele tenha com o microfone desligado, não? Eu queria... Estão ouvindo agora, não? Estão ouvindo? Ouvindo baixinho, doutor João. Se der para aumentar o volume, se aproximar mais, talvez. Aumente o volume, doutor João. Não, então pronto, deixa para lá. Dá para ouvir, doutor João, dá para ouvir, pode falar.
Eu quero fazer um complemento à oportuna observação do nosso estimado colega Marcelo Gugel. O nome da cientista que foi fraudada pelos 2 prêmios Nobel é a professora Rosalind Franklin. Ela trabalhava com espectrografia por raio-x, técnica que os 2 prêmios Nobel não dominavam. E era necessário para eles para fazer a localização na constituição molecular. Então, eles cooptaram um funcionário da professora Rosalind Franklin para toda noite roubar do gabinete dela os resultados que ela obtinha durante o dia. Levava para eles, eles passavam a noite copiando e depois o funcionário devolvia, botava de volta na gaveta. Uma coisa terrível, né? Eles não contavam com a consciência desse funcionário, que depois se arrependeu e descobriu que fornecia, dessa forma monstruosa, os resultados da professora Rosalind Franklin. Então, a minha impressão é que eles tinham que ter o reconhecimento do achado científico enorme que fizeram, que foi a decifração do DNA, mas jamais poderiam ter recebido o prêmio Nobel. Eles poderiam ter o reconhecimento do valor científico da sua descoberta, mas nunca recebeu o prêmio Nobel. Era só esse pequeno adendo. Obrigado. Henrique, ligue seu som. Janete, acho que voltou para você. Então, estão me ouvindo? Sim. Sim. Primeiro, eu lamento profundamente, porque quando alguém anunciou o doutor, eu fiquei na expectativa de vê-lo, né? De vê-lo, ver a figura dele, a imagem dele. Lamentavelmente, ele não ligou o vídeo, né, para matar a nossa expectativa, a nossa saudade dele, né? Eu não vejo a imagem do doutor João há quase um ano. Então, eu lamentei muito. Fiquei na expectativa de vê-lo e ele acabou não ligando o vídeo. Apenas um lamento. Segundo, eu queria parabenizar você, sem nenhuma surpresa, viu, Ricardo, pela belíssima apresentação, fruto do seu cuidado com tudo que você faz, de pesquisa, essas contribuições que os colegas falaram de outros premiados. Quero lhe dizer que essa lista jamais vai acabar, né? Ela é uma lista a ser acabada sempre, né? Então, isso é compreensível. E já que nós estamos no momento de disponibilidade de palavras de todos, eu acredito que alguns ainda vão falar, tomaram que falem, eu queria pedir, com muito lamento e muita tristeza, né, que eu tinha uma relação muito íntima, muito carinhosa por ele, eu queria pedir de todos agora um instante de silêncio pela memória e pela Páscoa do nosso amigo Trajano Almeida. Um instante de silêncio. Muito bem, que Deus o acolha na sua misericórdia. Ok. Devolvo para o nosso coordenador. Janete, o vídeo do doutor João está aí, junto com a doutora Zélia. Eu pergunto se tem mais alguém que gostaria de fazer algum comentário. Pergunto se o João Martins está presente, né? Porque nós temos o comentário dele sempre por certo. João Martins está presente? Não, parece que não, né? A pergunta dele sempre é certa, né?
Então, alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta a fazer ao Ricardo, que nos apresentou essa brilhante palestra hoje? Ricardo, parece que sua palestra foi tão boa que silenciou, né? Ou então o povo dormiu, né, Henrique? Não, é o oposto. Quando a palestra é muito boa, tá certo? A plateia fica tão embevecida, né, que tá certo, né? Tá certo? Esquece os comentários, né? Então, eu acho que isso aí ocorreu, né? Da diplomacia, qual é a tua turma? Foi 3 turmas depois da sua, Janete. Bom, então eu pergunto realmente se tem mais alguém querendo fazer mais algum comentário. Por favor, eu tenho certeza que o Ricardo terá todo o prazer de receber, né? Claro. Responder. Se for alguma sugestão, anotar, né? Para ampliar a lista dele, né? Sem dúvida. Tenho certeza. Alô, Ricardo, está me ouvindo? Oi, Sebastião, muito bem. Ô, Ricardo, eu queria parabenizar pela sua apresentação. Eu sei que, diante de tantos ganhadores dos prêmios Nobel, então fica difícil você fazer aquela seleção, mas essa é a sua seleção. E realmente eu gostei muito da sua apresentação. Queria parabenizá-lo. Depois levante a mão. Interessante, e isso me estimulou, porque há alguns premiados que desenvolveram trabalhos na área da fisiologia do labirinto, da fisiologia auditiva. E eu vou fazer, estimulado pela sua conferência, eu vou fazer a minha seleção também. Ótimo. Tá certo? De sorte que eu estou muito feliz com a sua apresentação, aprendi muito. Aí eu vou fazer agora um pedido especial à Ana Margarida, para me enviar a lista dos presentes, e como eu vejo que a aula, a conferência foi gravada, também receber essa gravação, para eu fazer a ata, já que o segundo secretário não pôde comparecer. E uma conferência dessa, a primeira conferência do ano, ela tem que ser registrada em ata, né? É o que eu disse para o professor Pedro Henrique. Toda atividade da academia, se não for registrada em ata, ela não existe. É como uma criança, por mais bela que seja, se não fizer o certidão de nascimento, essa criança não é cidadã. Então, essa sua conferência, para existir nos anais da academia, tem de ter a ata, e é isso que eu vou começar a fazer a partir de amanhã. Muito obrigado. Um abraço a todos. Eu tenho... Meu amigão, doutora Zélia. Alô? Eu gostaria só de um complemento. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Ouvindo bem, doutora? Bem. É um complemento a respeito do professor Vitor Schally, André Vitor Schally, e é um episódio jocoso que aconteceu com ele na primeira visita que ele fez ao Ceará, quando ele ganhou o Prêmio Nobel. Então, em Aqui Chegando, ele foi entrevistado pelo jornal O Povo, e que saiu na manchete, na primeira página do Povo, no outro dia, a fotografia dele, e que dizia: o cientista que descobriu o hormônio do hipopótamo, no lugar de hipotálamo, botaram o hormônio do hipopótamo. Então, você viu, era o dado jocoso que eu tinha a respeito desse acontecimento que foi quando ele chegou da vinda do Prêmio Nobel. O homem que descobriu o hormônio do hipopótamo. Eu até mandei alguns comentários aí no chat, porque eu tinha lido que a gente não ia fazer pergunta, nem ia fazer comentários aqui hoje à noite. Mas eu também, com relação ao Andrew Schally, ele foi de 1977, ele ganhou junto, inclusive, com uma mulher, que foi a Rosaline Elo, que foi que descobriu também toda a parte do raio do Muniçá. Eu acho que a gente tem que falar que tem mulher que também ganha prêmio Nobel, né? Ana Margarida e Márcia. E ganhou junto com o Schally. E, na realidade, ele recebeu uma medalha da universidade, na época era o doutor Barroso, Pedro Barroso, o reitor. Tive a honra de entregar essa medalha da universidade para ele aqui, quando ele veio nas primeiras vezes. Mas também eu gostaria de que você lembrasse de ver, pelo menos eu incluiria na minha lista, que é o Prêmio Nobel de 1923,
que foi a descoberta por Banting Best da insulina. E eu acho que aí a insulina tem tudo a ver com todos nós, porque foi pela insulina que as nossas pessoas com diabetes sobreviveram mais e passaram a ter a doença cardiovascular como mais importante na definição e no cuidado das suas vidas. E aí se criou a grande equipe que cuida da pessoa com diabetes, cardio, endócrino, nefro, todos nós que cuidamos de diabetes, porque é uma doença tão sistêmica que tudo isso veio acontecer em função das pessoas viverem mais por causa da insulina, né? E também eu queria fazer um outro comentário, que o prêmio Nobel do Ferry de Murat e do pessoal que descobriu o óxido nítrico, que foi em 1988, a gente tem que dar um crédito muito grande ao Manassés, que trabalhou muito aqui com o óxido nítrico. Inclusive, eu tive a chance de fazer a minha tese de mestrado e doutorado com esse óxido nítrico no rim, do coelho diabético. E os trabalhos do Manassés são muito importantes com relação ao óxido, antes do prêmio Nobel acontecer. E ele tinha muito conhecimento com esse prêmio Nobel, porque o Murat, que era da Universidade da Virgínia, ele tinha muito contato com o Ferry de Murat com relação a esses assuntos do óxido nítrico. Parabéns, achei excelente a sua conferência. E outra coisa, deu chance para cada um de nós ficar pensando, como é que seria a minha lista? Isso é muito importante, é uma participação muito ativa. Obrigada. Muito obrigada, professora Adriana, pelas suas notáveis observações. Adriana, infelizmente, entre 216 cientistas laureados, só tem 12 mulheres. Pois é. Mas a Rosaline e ela foi uma delas. Ricardo, posso falar? Sim. Oi, professora. O que é a doutora Helena? Ricardo, eu te quero muito bem. Você fez uma conferência linda, linda. Olha, você disse que cada um faria a sua lista, né? Eu endosso a sua lista, mas eu acrescentaria o Jean Dosset, que foi o descobridor do HLA, e ele foi do ano de 1980, e em 1977, lá no Hospital Saint-Louis, em Paris, na época eu estava trabalhando lá, ele estava altamente imbuído nessa pesquisa, e, inclusive, ele almoçava com a gente no mesmo restaurante, né? Eu tive essa honra de conhecer pessoalmente um Nobel de Medicina. Mas a sua lista é linda e eu endosso, eu só acrescento um pontinho ali em 1980. Perfeito, doutora. Muito bonita a sua conferência. Obrigado. Como diz a Adriana, cada um quis fazer a sua lista. Estimulou, né? Pergunta, então, se tem mais alguma pergunta. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? A Ana Maria Rosenberg quer fazer um comentário. Eu gostaria de parabenizar o doutor Ricardo e todos que estão aqui na sala, porque se comportaram muito bem. Sei que endosso completamente a lista dele, porque tem o Roberto Forte, que foi outro bacilo, então estou muito feliz com a do Ricardo. E quero acrescentar que eu fiz umas fotos. Então, essas fotos eu vou disponibilizar, não todas, né? Mas eu vou postar no nosso blog e também, como está gravando, eu vou jogar essa gravação para o nosso canal do YouTube e vou disponibilizar também no blog da academia. E é isso aí. Parabéns a todos. E minha sala estará sempre aberta para receber vocês. Então, eu acho que tem mais algum comentário? Eu gostaria, Ricardo, de fazer só um comentário finalíssimo em defesa do Brasil, né? Eu trabalhei 6 anos nos Estados Unidos, trabalhei o resto da minha... Trabalhei no Rio de Janeiro também, 3 anos no Rio de Janeiro, 6 anos nos Estados Unidos, e o resto aqui em Fortaleza. E eu posso garantir a vocês, se os cientistas brasileiros tivessem as condições que os americanos têm, nós teríamos muito, mas muito mais prêmios Nobel. Porque aqui a situação é totalmente diferente. Aqui você precisa de uma droga,
você tem que esperar 6 meses, às vezes 1 ano, para acontecer. Eu vou lhe dar um exemplo. Tem uma droga que é fundamental para você trabalhar com canais de sódio, com potencial de ação, com excitação neural e com canal de sódio. Lá nos Estados Unidos, o cientista pede e paga do cartão dele. O cartão de crédito dele, depois a universidade reembolsa. Aqui a maior complicação, para comprar essa droga, eu tive que esperar 2 anos e meio ser entrevistado pela Câmara do Comércio de Recife, para poder a firma dos Estados Unidos que vende esse remédio vender para o meu laboratório. 2 anos e meio esperando para ter uma substância para trabalhar, né? Então, quer dizer, a situação é muito diferente, tudo aqui é muito difícil, o financiamento é muito pouco, tá certo? A burocracia é muito grande, tem a Lei 8666 para as importações, que tende a descomplicar, mas a própria universidade, às vezes, insiste em complicar. Eu, por exemplo, já teve uma vez que eu quis comprar, eu tinha um projeto aqui na FUNCAP, na nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, né? E para a gente comprar como nós queríamos, nós pedíamos que não fosse feita a licitação, que é o que a Lei 8666 permite, se for compra de coisas para licitação. E o próprio secretário de Ciência e Tecnologia disse que não, aquilo era uma exceção e tudo que fosse comprar tinha que ser com licitação. Eu precisei uma vez comprar um aparelho, não me lembro aqui exatamente o nome dele, e só consegui comprar, e houve a licitação, a firma que perdeu entrou na justiça, impediu, ia haver uma segunda licitação, a firma que disse que ia entrar novamente na justiça, e uma terceira disse que ia entrar na justiça. Então, para comprar esse aparelho, eu só consegui comprar porque tinha um registro de preço de uma licitação feita em Recife, e eu consegui, em contato com o vendedor e com a fábrica que vendia, liberar por aquele preço que estava no registro de preço. Então, quer dizer, é uma dificuldade muito grande. E eu levanto esse ponto porque eu acho que é uma coisa que nós brasileiros devemos nos preocupar. O financiamento da ciência e tecnologia no Brasil tem declinado de ano a ano. Eu digo a vocês, não é porque eu li no jornal, não é porque eu li em blog, não é porque eu li em WhatsApp, não é porque alguém me disse não. Eu digo isso porque eu estou no Conselho Nacional de Pesquisa, estou vendo o que está acontecendo. O número de bolsas para estar no exterior diminuiu assim drasticamente, a ponto de, no ano, cair de 120 bolsas para uma bolsa por ano. Uma bolsa por ano. Então, o que eu estou vendo aqui de investimento, das outras aulas eu não falo. Falo de ciência e tecnologia, que é aquela que eu estou de perto assistindo, que é a minha área. O desinvestimento está sendo brutal. Eu acho que nós precisamos também nos interessar por isso aí, porque, afinal de contas, a medicina cresce pela ciência médica, são as ciências básicas que dão vez à ciência médica, e a ciência médica que dá um apoio à arte médica. Então, eu gostaria, Ricardo, nessa sua palestra muito oportuna sobre o Prêmio Nobel, falar um pouco sobre a falta de Prêmio Nobel do Brasil e dar um pouco da explicação por quê. Por que nós conseguimos? Porque há uma dificuldade imensa, há um desapoio imenso no Brasil à ciência e tecnologia. Vou só terminar com mais um dado. Enquanto nesses 2 últimos anos, a Alemanha está investindo em ciência e tecnologia aproximadamente 500 bilhões de reais, transformado lá em euro, em reais. O Brasil, em 1999, em 2019, investiu apenas 1 bilhão e 900 mil reais. Então, meus amigos, sem investimento também não tem ciência. E eu dou esses números aqui para que vocês tenham ideia da monstruosa proporção entre, por exemplo, países que levam a ciência a sério e o que o Brasil está fazendo. Então, queria pedir desculpa, né, por essa intromissão, né, que não estava prevista, né, mas como é o Prêmio Nobel, como é a criação da ciência, eu achei oportuno introduzir essa pequena observação e queria agradecer a todos os que fizeram presente em nome da Academia Cearense de Medicina, desejar a todos vocês uma boa noite e um bom resto de semana
e também, por que não dizer, um bom 2021. Ok. E aqui eu encerro a minha... 28. Ok. Então, até mais a todos. Aí, se você quiser desligar a sala, Ana, tá? Vou fechar a sala. Tá certo? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Prazer. Boa noite. Até mais. Obrigado.